Esse é um vídeo do blog Plantão Física. Meu nome é Cleiton, professor de Física, estamos em abril de 2020 e o tema desse vídeo é o estudo da aceleração. Porém, a gente não vai estudar aceleração no contexto da cinemática, que é o estudo matemático dos movimentos, e sim no contexto da segunda lei de Newton. Então esse vídeo serve meio como base, meio como revisão para o estudo das leis de Newton. Primeiro, o que é aceleração? No dia a dia nós usamos a palavra aceleração para dizer que a velocidade de um automóvel, por exemplo, está aumentando. Então você está no automóvel a 20 km por hora e a velocidade passa para 80 km por hora, nós podemos dizer que aceleramos. Em física é mais ou menos a mesma coisa, só que o conceito de aceleração é um pouco mais abrangente. Vamos dar uma olhada no conceito aqui de aceleração. A aceleração mede o quanto a velocidade de um corpo varia em um certo intervalo ou em uma certa variação de tempo. O que isso tem de mais abrangente? A variação da velocidade de um corpo, no ponto de vista da física, pode acontecer de várias maneiras. Aliás, de três maneiras diferentes. Primeiro, variação do módulo, que é o valor da velocidade. Então, o carro estava a 20 km por hora, foi para 80 km por hora, variou o valor da velocidade, a aceleração. Se fosse ao contrário, tivesse ido de 80 km por hora para 20 km por hora, também haveria variação de velocidade, também chamaríamos de aceleração, só que teria uma regra de sinal a ser considerada. A segunda maneira da velocidade variar é variando o sentido. Então imagina, por exemplo, que você está numa rodovia a Imigrantes, sentido praia, a 80 km por hora. Em outro momento você está na rodovia Imigrantes, sentido São Paulo, também a 80 km por hora. O que variou nos dois casos é justamente o sentido praia, sentido São Paulo. Para ser rigoroso, né, o termo sentido só faz algum sentido se estivéssemos numa rodovia perfeitamente retilínea, perfeitamente reta. Não é o caso da Imigrantes, mas serve de ilustração. A terceira maneira da velocidade variar é a variação da direção. Quando há a variação da direção da velocidade? Quando você faz uma curva. Toda vez que um corpo estiver fazendo uma curva, mesmo que a velocidade em módulo não mude, ela está mudando em direção. Também, nesse caso, há a variação da velocidade, também haverá aceleração. Antes de continuarmos, vamos falar só mais um pouquinho do termo variação, pois em física a gente está sempre estudando como as grandezas variam. Então nós temos um símbolo para representar variação, que é a letra grega delta maiúsculo. E nós vamos juntar esse símbolo delta com uma letra que represente a grandeza que está variando. Por exemplo, no caso da velocidade, vamos usar a letra V. Então a gente junta a letra delta mais a letra V. Delta V é a variação da velocidade. De maneira similar, a letra delta com a letra T é a variação de tempo. A expressão matemática para a aceleração vem da definição de aceleração. Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Vamos usar os símbolos vistos há pouco. A de aceleração é igual a variação de velocidade ΔV dividido pela variação de tempo ΔT. Variações são sempre calculadas da mesma maneira, valor final menos valor inicial. Então no caso da velocidade, por exemplo, que era 20, foi para 80, quanto que variou? Eu faço 80 menos 20, 60 km por hora. Sempre valor final menos valor inicial, ΔV é igual a velocidade final menos velocidade inicial. De maneira semelhante, a variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Nem sempre é preciso calcular essas variações. Em alguns problemas, o quanto que variou já é dado. Ok? Vamos falar um pouquinho das unidades. Por exemplo, para velocidade, no dia a dia nós usamos km por hora, mas essa não é a unidade oficial da física. A unidade oficial da física para velocidade é o metro por segundo. Então a unidade de variação de velocidade é o metro por segundo.
A unidade da variação de tempo e do tempo é o segundo. Então a unidade de aceleração vai ser a combinação desses dois. O metro por segundo, que nós vamos escrever de maneira abreviada, juntando esses dois S's e escrevendo metro por segundo ao quadrado. Esse 2 aí de potência é para lembrar que o S aparece duas vezes. Agora a gente vai resolver 3 exemplos bem simples sobre aceleração. Primeiro exemplo. Um automóvel está se locomovendo em uma estrada com velocidade de 10 metros por segundo. O motorista pisa no acelerador e a velocidade do automóvel aumenta até chegar a 30 metros por segundo. Sabendo que o motorista acelerou durante 4 segundos, determine a aceleração do veículo. A resolução desse problema é bem fácil, mas toda vez que você está aprendendo alguma coisa, eu sugiro que você faça um esqueminha para representar. Então, está aqui a estrada que o carro está se movendo. Está aqui o carro se movendo. Vamos olhar o problema, vamos interpretar e colocar os dados no nosso esqueminha. Um automóvel está se movendo em uma estrada com velocidade de 10 metros por segundo. Esta velocidade de 10 metros por segundo é a velocidade inicial do problema. Vamos anotar aqui, ó, velocidade inicial 10 metros por segundo. Aí ele pisa no acelerador enquanto o carro está se movendo até chegar a 30 metros por segundo. Essa é a velocidade final do problema. Vamos anotar aqui, velocidade de 30 metros por segundo. Para calcular a aceleração, nós precisamos da variação de velocidade. A variação é a velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade final é 30, inicial é 10. Vamos calcular aqui. 30 menos 10, 20 metros por segundo. Também precisamos da variação de tempo, só que nesse problema a gente não precisa calcular o quanto que variou, porque ele já deu, né? O motorista acelerou durante 4 segundos, então só vou anotar aqui 4 segundos. Para calcular a aceleração, usa a definição ΔV sobre ΔT, substitui ΔV por 20, ΔT por 4, 20 dividido por 4 dá 5, então a aceleração é 5 unidades de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Só nesse exemplo eu gostaria de interpretar para vocês o que significa 5 metros por segundo ao quadrado. Para isso, vamos pegar aqui nossa aceleração calculada no item anterior, 5 metros por segundo ao quadrado, e vamos construir uma tabela com duas colunas. A primeira coluna vai ter o tempo medido em segundos, a segunda coluna a velocidade medida em metros por segundo. Nós vamos adotar como instante zero o início do problema, quando a velocidade do corpo era 10 metros por segundo. E vamos anotar nessa tabela os instantes sequentes, né? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, que é o instante final do meu problema. Então vou colocar 1 segundo. E vamos entender o que significa essa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Só que eu vou reescrever ela em termos das unidades fundamentais. Em vez de escrever 5 metros por segundo ao quadrado, eu vou escrever 5 metros por segundo. Isso significa que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Então a velocidade no instante zero era 10, passou 1 segundo, aumentou 5 metros por segundo. Então era 10, aumentou 5, foi para 15. E assim eu consigo completar minha tabela e saber a velocidade em cada um dos instantes sequentes. No instante 2 segundos, a velocidade teria aumentado mais 5, foi para 20. No instante 3 aumentou mais 5, foi para 25. No instante 4 aumentou mais 5, foi para 30, que é justamente a velocidade final do meu problema. Então, quando eu digo que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, eu quero dizer que a cada segundo a velocidade aumenta em 5 metros por segundo. É assim que a gente tem que interpretar a velocidade. A aceleração é uma variação da velocidade. Exemplo 2. Uma moto parte do repouso e acelera até atingir 20 metros por segundo. Determine a aceleração da moto sabendo que ela atingiu essa velocidade após 5 segundos. Para fazer a resolução, eu vou montar o esqueminha novamente.
Ah, eu não sei desenhar uma moto. Desenhar uma bolinha, tá ótimo, tá? Vamos voltar no exercício, pegar os dados, uma moto parte do repouso. Repouso significa que ela estava parada, a velocidade inicial é 0. E acelera até atingir uma velocidade de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo é a minha velocidade final do problema. Vou calcular a variação de velocidade. Final 20 menos inicial é 0. 20 menos 0 dá 20. O tempo ele já indicou aqui para mim. ΔT é 5 segundos. Definição de aceleração ΔV sobre ΔT. Substitui os valores. ΔV igual a 20, ΔT igual a 5. 20 dividido por 5, 4. Então a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Ou, se você preferir, 4 metros por segundo. Terceiro e último exemplo. Uma bicicleta se move a 25 metros por segundo quando o ciclista aciona o freio, reduzindo a velocidade para 13 metros por segundo. Se o processo durou 3 segundos, qual foi a aceleração da bicicleta? Vamos desenhar a nossa pista para a bicicleta. Vamos desenhar uma bicicleta redonda. E repara o seguinte, tem uma diferença nesse problema em relação aos anteriores. A velocidade foi de 25 para 13. A velocidade diminuiu com o tempo. Né? Mas isso não vai interferir muito no jeito que eu vou fazer o exercício. Eu vou localizar a velocidade inicial, 25 metros por segundo. Anotei. Vou localizar minha velocidade final, 13 metros por segundo. Anotei. Vou calcular a variação de velocidade como sendo velocidade final menos velocidade inicial. Nesse caso, eu tenho que fazer 13 menos 25. Isso vai dar um número negativo para mim. 13 menos 25 menos 12 metros por segundo. A velocidade diminuiu 12 metros por segundo. O intervalo de tempo, ΔT, ele já me deu 3 segundos. Vou calcular a aceleração ΔV sobre ΔT. Eu tenho que levar aquele sinal de menos para minhas contas. A aceleração é menos 12 metros por segundo, dividido por 3 segundos. 12 dividido por 3 dá 4. Regrinha de sinal menos e mais dá menos. A aceleração é negativa, menos 4 metros por segundo. Significa que a cada segundo a velocidade diminui 4 metros por segundo. Se você fizer aquela mesma tabelinha que eu fiz no exercício 1, você vai perceber que com essa aceleração, após 3 segundos, a velocidade vai de 25 para 13. Isso aí ficou um exercício para vocês. Ok? Próximos passos. Revise essa aula, né? Assista quantas vezes você achar necessário, faça as anotações, faça os exercícios propostos que vão estar lá no Classroom, deixe as suas dúvidas e sugestões e, como toda boa animação, tem que terminar com a frase "por enquanto é só pessoal". Isso, até a próxima.